de autoconhecimento na prática, né? Eu vou dar aí várias ferramentas para vocês. O que nessa live de hoje vocês vão precisar de papel e caneta, tá? Então, se vocês não tiverem, corre lá, pega um papel e uma caneta, porque eu vou fazer várias perguntas que vão estimular a reflexão de vocês e é interessante que vocês capturem tudo isso enquanto eu estiver falando. Porque na live de hoje vai ter um jogo, uma atividade, eu quero ver aí como é que vocês vão se sair. Então, como que vai ser esse jogo? Eu só posso dar duas informações, tá? Só posso dizer duas coisas pra vocês sobre o jogo. Eu vou fazer algumas perguntas ao longo da live e conforme vocês forem respondendo, vocês vão ganhando pontos, tá? Algumas perguntas são premiadas, elas valem mais pontos do que outras. Então vamos começar falando de autoconhecimento, tá? 90%, eu vi uma pesquisa que 90% dos brasileiros não sabem o que é autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele nos ajuda a compreender o nosso mundo interno, né? Às vezes a gente não percebe, não para pensar, mas tem todo um universo acontecendo dentro da gente. As desculpas que a gente se inventa, a procrastinação, as dificuldades que a gente tem de delegar tarefas, o acúmulo de coisas, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas crenças, tudo isso tá associado a esse nosso mundo interno. Eu tenho certeza que vocês já viram aquela imagem do iceberg, né? Que a gente só vê uma ponta e na verdade tá tudo ali no nosso mundo interno. É muito profundo, as coisas que acontecem com a gente são muito mais profundas do que a gente imagina. E o autoconhecimento faz a gente entender a origem, né, dessas coisas, de onde é que tá vindo tudo isso. Quando a gente entende a origem, né, a gente entende de onde os nossos pensamentos, esses bloqueios, as dificuldades que a gente está vivendo, de onde elas estão vindo, a gente consegue sim tomar algumas medidas para interromper esse processo. Então a gente fala que a pessoa que tem um autoconhecimento, também muita gente confunde, né, com inteligência emocional, mas o autoconhecimento é parte da inteligência emocional. Então a pessoa que tem autoconhecimento, que trabalha o seu autoconhecimento, tende a ter relacionamentos melhores, tende a ter mais satisfação, se sentir mais realizada profissionalmente, mais realizada financeiramente, mais realizada na vida como um todo, tá? O autoconhecimento é uma coisa gigante, né? Ele é um mundo interno e a gente se vê através de nós, né? Do nosso próprio mundo, mas a gente também se enxerga através do outro e do mundo externo a nós, das experiências que a gente vive, das situações. Então tudo que a gente vive, né? As pessoas que a gente interage, tudo isso é oportunidade pra gente se autoconhecer, pra gente se perceber. Hoje, então como o autoconhecimento é um mundo, né, uma coisa gigante, hoje a gente vai direcionar essa nossa embarcação numa abordagem mais voltada para os negócios e carreira, né, que tá alinhada com esse trabalho que eu tô desenvolvendo para quem está buscando encontrar o seu propósito e transformar isso em um negócio. E o que é importante vocês terem em mente? Autoconhecimento é uma jornada. Não é uma coisa assim que você entra, você faz um curso de autoconhecimento e pronto, acabou. É um processo que vai durar para o resto da sua vida. Quanto mais você mergulha, mais profundo você vai entrando aí nessas camadas do seu iceberg. Mas é claro que à medida que você vai fazendo, vai praticando autoconhecimento, você vai percebendo também os benefícios na sua vida. O que a gente precisa ter em mente? Então vamos trabalhar com uma equaçãozinha, tá? Ontem, hoje e amanhã. Por que é importante quando a gente fala de autoconhecimento, dar uma olhada no ontem, né? No que passou, no passado. Por quê? Tudo que a gente viveu até agora trouxe a gente até aqui, tá? Então, tudo que você acredita hoje, todas as coisas que você assume como verdade ou não, todas as interpretações que você faz da sua realidade, do seu ambiente, do que as pessoas te dizem, elas são com base em tudo que você viveu e aprendeu até agora, tá? Então, por isso que a gente olha para o nosso passado, para a gente entender
de onde vem, né, todos esses pensamentos, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se olha e a forma como a gente olha o outro também. Se a gente cresceu em uma casa onde a questão da estabilidade financeira, da estabilidade na carreira era algo muito forte, muito marcante. E aí as pessoas que... Outro dia eu estava até vendo uma entrevista do Érico Rocha, né, que ele é empresário, para quem não conhece, do marketing digital, mas ele é de Brasília, a família dele é de Brasília e todo mundo que ele conhece são funcionários públicos. Então, para o pai e para a mãe dele, não tinha outra opção se não ser um funcionário público, né? E quando ele foi empreender, ele falou que o mundo da mãe dele acabou, porque, assim, e ainda ele chamou o irmão para empreender com ele. Nossa, ela falou assim, você vai levar o seu irmão? E ele é um empresário, assim, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil e tudo mais. Então, muita gente tem um desejo de empreender, por exemplo, mas tem essa coisa que a gente carrega muitas vezes do que a gente viveu no nosso passado, dessa necessidade de estabilidade. Então, algumas crenças que a gente tem trazem alguns conflitos, né? Trazem pensamentos conflitantes, e isso muitas vezes gera angústia, né, pra gente. Agora, por que é importante olhar o passado? Muita gente, todo mundo, na verdade, passou situações boas e ruins, né, vivenciou coisas boas e ruins, experiências boas e ruins. E o objetivo da gente olhar pra isso não é pra gente ter mágoa, pra gente culpar as pessoas que falaram, deixaram de falar ou fizeram ou deixar de fazer. É pra gente simplesmente entender de onde vêm as crenças, os pensamentos, os medos, os bloqueios, os anseios e necessidades que a gente tem. Porque quando a gente consegue desvincular isso de quem nós somos, da nossa essência, a gente percebe que aquilo não nos pertence. Foi uma experiência que aquela pessoa viveu, ou mesmo que a gente pode ter até vivido no passado, e a nossa interpretação naquele momento foi uma, mas a gente não precisa continuar levando isso pra frente. Vamos começar aí, eu vou fazer algumas perguntas que vão ajudar vocês a encontrarem esse propósito, a encontrarem a causa de vocês. O que você é contra? O que você, assim, uma coisa que você é super contra, que te gera indignação? A segunda pergunta, o que você acredita? Vai colocando tudo que vem à sua cabeça, porque normalmente as coisas que vêm à nossa cabeça de pronto são as coisas que vêm de dentro, que vêm do coração. Se eu te perguntar por quem você luta, o que você colocaria aí? O que você responderia? O John Maxwell, no livro As 15 Leis do Crescimento, ele diz o seguinte: as pessoas que não sabem o que querem fazer, normalmente se sentem confusas e sem propósito. As pessoas que sabem o que querem fazer, mas não fazem, vivem frustradas. Por que elas vivem frustradas? Porque o gap entre hoje, que é onde elas estão, e aonde elas querem chegar é muito grande. Por isso que são pessoas frustradas, tá? E aí a gente sai do ontem, né, do passado, e vem pro agora, e vem pro hoje. Quando a gente fala de autoconhecimento relacionado à carreira e negócios, o que é importante a gente ter em mente? Os nossos negócios, né, eles não existem para suprir as nossas necessidades individuais. O que significa isso, né? Muita gente empreende, e aí tem situações e situações, né? Tem gente que empreende porque não tem opção, porque foi demitida, porque precisa ganhar um dinheiro. E aí a alternativa que a pessoa vê é o empreendedorismo. Tem gente que vai para o empreendedorismo para tapar buracos, né? Para tentar cobrir buracos internos. E aí o que acontece? A pessoa precisa ter retorno rápido, então ela acha que a empresa tem que prover, né? A empresa tem que prover o retorno financeiro. A empresa precisa suprir a minha autoestima, né? Que tá baixa, ou eu fui demitida, ou eu tive experiências ruins profissionalmente até agora, e de repente tem que vir daí, dessa empresa, é a minha esperança, é a minha expectativa. Então ela vai com uma carga de bloqueios mesmo internos,
para esse negócio muito grande, né? Então o negócio tem que prover o financeiro, o negócio tem que prover mais tempo para ela, o negócio tem que melhorar a autoestima dela, e quando na verdade essa não é a razão para a gente criar um negócio, né? A razão para a gente criar um negócio, ela tem que ter um objetivo mútuo, né, de ganha-ganha. Então a gente tem que pensar no cliente, no que o cliente, as pessoas que a gente vai atender, no nosso propósito, na causa, em quem é essa pessoa, com aquela pergunta que eu fiz para vocês no início. Quem são essas pessoas que a gente vai ajudar, vai se conectar, e na construção de negócio, na construção de marca da sua empresa. Por que que isso é muito importante? Porque quando você vem com uma necessidade, a sua empresa é responsável por suprir as suas necessidades todas, você traz toda essa malinha cheia de medos, de bloqueios e situações, experiências que você viveu para esse negócio, né? E aí a gente está falando aqui de autoconhecimento, então por isso que é importante você remover tudo isso. Se você tem a motivação associada ou vinculada ao resultado que aquele negócio precisa te dar, precisa te trazer, você sempre vai estar infeliz, isso nunca vai te realizar. Porque a motivação, ela tem que ser intrínseca, tem que ser motivação interna, ela tem que estar associada à construção desse negócio. É igual a construção de uma casa. Tá? Então a cada tijolo que você tá construindo dentro do seu negócio, você tá chegando mais perto de onde você quer chegar, você tá se realizando, você tá crescendo profissionalmente, você tá atendendo os seus clientes. Agora, se você estipula o seu sucesso somente a um número, você nunca chega lá, você nunca tá satisfeita, porque quando você atinge esse número, você vê que você precisa de mais. Demais e demais. E isso não tem nada a ver com você colocar metas de vendas na sua empresa. É uma outra coisa que eu tô falando. Eu tô falando de mindset, de quando a gente vem com mindset de necessidade, de querer que a empresa seja provedora de todas as nossas necessidades. Quando, na verdade, a empresa é um organismo vivo que a gente precisa alimentar para que ela ande por si e atenda as necessidades da nossa audiência. E aí, eu preciso falar para vocês, então, de paixão, né? Que é uma coisa que se fala muito quando a gente está buscando encontrar o nosso propósito e viver do que a gente ama. Tem muito isso de você precisa viver a sua paixão, e muita gente vende isso, né? Você precisa trabalhar com o que você ama, você precisa encontrar a sua paixão, e aí sim você vai ser feliz. Então tem gente que tem essa ilusão de largar tudo para viver a paixão, quando na verdade, gente, não é assim. O Maslow, né, a pirâmide das necessidades de Maslow, quem lembra disso na faculdade, ele fala de 3 áreas principais de satisfação do ser humano, né? Tem as necessidades básicas que você precisa atender primeiro, que são as necessidades fisiológicas, a segurança. Ele fala das necessidades psicológicas que vêm depois das necessidades básicas, e aí sim que ele fala da realização pessoal, que é onde entra a paixão, onde entra o propósito. Então não adianta a gente querer pregar que a pessoa tem que viver o propósito dela, a paixão dela, se ela não tem o que comer, se ela não tem as necessidades dela, as necessidades básicas dela atendida. E às vezes a pessoa tem o que comer, tem as necessidades atendidas, mas ela quer abrir um negócio, ela quer fazer uma transição de carreira e não sabe como, ela tá muito insegura. Então o que a gente precisa fazer? Precisa planejar essa transição para que a gente não venha com essa necessidade toda em cima do negócio, em cima da empresa, como se a empresa tivesse a obrigação de prover tudo isso. E aí a gente precisa diferenciar os dois perfis, né? Tem gente que tem um perfil muito empreendedor, que é a pessoa que enxerga oportunidades em todo lugar, ela tem a ideia, ela já vai lá, já quer fazer, ela já quer pedir demissão e abrir um negócio no dia seguinte, porque ela sabe que vai dar muito certo, vai ganhar muito dinheiro, e muitas vezes a pessoa quebra a cara, né? Quebra a cara. Por quê? Porque ela não se planejou. É a questão da pirâmide, é você atender suas necessidades básicas, você ter certeza de que você tá garantindo, né? Quando ele fala de segurança, é a questão de saúde, as coisas que você vai se sentir segura para poder entrar de cabeça nesse negócio. E tem gente que tem o perfil contrário do empreendedor, né? Tem gente que tem aquele perfil de precisa
ter certeza das coisas, que precisa se sentir segura daquilo, a pessoa que pensa demais, que demora pra agir, que precisa analisar muitas coisas e tudo mais. Então, isso já é um autoconhecimento, um ponto de autoconhecimento muito importante para quem tá com esse foco de carreira. Qual que é o seu perfil? Um perfil que vai, se lança, se joga sem saber direito o que vai acontecer? Ou você é um perfil que precisa de muito detalhe, muita informação e vê que você não anda? Quando você sabe qual que é o seu perfil, o que você pode fazer? Se conectar com uma pessoa do perfil oposto. Então a gente acaba tendo conflito com essas pessoas, mas essas pessoas estão aí pra ajudar a gente. Então você que é muito visionário, muito empreendedor, se você se conecta com uma pessoa que é mais analítica, que é mais pé no chão, a pessoa vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. E o inverso também é verdadeiro. Então a pergunta que vocês podem se fazer, se vocês estão nesse momento, pra quem tá nesse momento, é: o que eu preciso fazer pra me sentir confiante pra poder dar esse salto? Né? E o empreendedor, aquele que é o visionário, que vê oportunidade em todo lugar, ele precisa se perguntar quais são, né, qual que é as necessidades básicas de segurança financeira, de estrutura que ele precisa ter para poder aí viver esse negócio que ele tá imaginando que vai ser incrível, que vai ser o negócio dos sonhos. O que é o amanhã? Quando a gente pensa no futuro, né? O que é o amanhã? Normalmente a gente associa o amanhã com esperança, né? É o novo. A gente sempre acha que o dia seguinte, que o ano seguinte, que o mês seguinte vai ser melhor. O que eu quero dizer é que quando vocês estiverem no amanhã, no mês que vem, no ano que vem, vai ser o presente de vocês. Vai ser o momento atual, o momento presente. E por que é muito importante a gente ter isso em mente? Porque a gente precisa construir o presente do amanhã hoje. A gente tem a falsa ideia de que crescimento pessoal, de que evolução pessoal, e quando a gente fala de crescimento e evolução pessoal, a gente está falando de todas as áreas da sua vida. A gente tem a falsa impressão de que esse crescimento é automático. Mas ele só é automático enquanto nós somos crianças. O adulto não. O crescimento, a gente precisa agir com intenção. Tá? A gente precisa ser intencional no nosso desenvolvimento. É muito melhor você assumir o controle da sua evolução pessoal do que deixar as porradas da vida fazerem isso por você. Tem gente que fica esperando, né, tomar uma porrada da vida para resolver fazer alguma coisa. Então, nós que somos adultos, a gente precisa assumir o controle. A motivação não vai cair no seu colo. Não vai chegar um presentinho do correio, você abrir e vai fazer assim, tá escrito assim, motivação, vai lá e se mexe, se move. Não, a gente precisa ser intencional no nosso crescimento, nas áreas que a gente precisa se desenvolver. E agora vamos entrar, eu vou entrar na parte de ajudar vocês a pensarem, fazerem algumas reflexões também, vou entrar na parte de perguntas. Então a gente vai começar a fazer um mergulho para expandir esse nível de consciência de vocês em áreas como propósito e missão. Algo que ajuda muito a pensar em propósito é em como você quer ser lembrada. Imagina que você fez uma grande contribuição e que as pessoas vão se lembrar de você por isso. O que vem à sua cabeça quando eu falo isso? Assim, quando eu falo que você fez uma grande contribuição, que você vai ser lembrado ou vai ser lembrada por isso. Escreve aí o que veio à cabeça de vocês. Por que você vai ser lembrado ou vai ser lembrada? Quando vocês tiverem essa definição do que é esse propósito, o que é essa causa, isso vai ajudar vocês a definirem o quê? Quais são os objetivos e metas que vocês precisam tomar para que vocês consigam trazer essa causa, esse propósito, tirar isso do papel e fazer disso uma realidade. Criar pequenas ações, pequenas metas para que vocês transformem isso em realidade. Mais uma pergunta que eu vou fazer para vocês aí. Se você pensar no fundo o que você de fato deseja para sua vida pessoal e profissional, quais são 3 coisas? Quando você se conecta, quando você pensa no que de fato você quer para sua vida pessoal e profissional, quais são essas 3 coisas? Anota aí.
Gente, agora que eu vi, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma pergunta do... Eu vou ler as perguntas do jogo. Essa live tem uma atividade, a gente tá fazendo um jogo que eu esqueci dele. Eu vou fazer as perguntas, vocês respondem aí rapidinho no chat. Não tem pergunta certa e errada, só joga aí, ninguém tá olhando, é só pra gente fazer o jogo. E aí vocês respondem, tem perguntas premiadas que valem mais ponto, outras valem menos ponto. Então todo mundo atento aí, começa a digitar. A pergunta que eu tinha feito era: o que você é contra? Lembram dessa pergunta? Ou seja, o que te gera indignação? A próxima: o que faz de você quem é? Isso te ajuda a construir a sua missão, tá? A sua missão e também a linkar com o propósito de vocês. Eu vou ajudar vocês a fazerem isso agora. O que faz de você quem é? Quando a gente pensa assim, né, a gente tá falando de temperamento, das suas atitudes, das suas crenças, a gente tá falando dos seus pensamentos, dos seus talentos, das suas habilidades, a gente tá falando de uma série de coisas aqui. Como é que vocês vão fazer isso, tá? Então vocês vão pegar aí na folha de vocês, deixa eu pegar um papel aqui pra mostrar pra vocês. E vocês vão fazer 4 colunas, faz um risco com 4 colunas. Ó, eu desenho super bem. Faz um risco assim, ó, 4 colunas. Na primeira coluna, vocês vão escrever habilidades. Na segunda coluna, vocês vão escrever personalidade. Na terceira coluna, vocês vão escrever competências. E na última coluna, vocês vão escrever causas. E causas têm relação com aquelas perguntas que eu fiz para vocês do ontem. Tá bom? Aquelas perguntas lá do que você é contra, o que você acredita, o que você gostaria de mudar no mundo. Habilidades, por exemplo, eu escrevi aqui algumas minhas. Escrever é uma habilidade que eu tenho. Cozinhar é uma habilidade que eu tenho. Eu escrevi aqui, falar em público. Então vai escrevendo as coisas que você é boa em fazer, tá? Você vai escrever tudo aí nessa coluna. Lembra que a gente tá falando, o nosso foco é responder aquela pergunta: o que faz de você quem é? Isso vai te ajudar nas suas entrevistas de trabalho, vai te ajudar a definir o seu negócio, vai te ajudar a criar um statement, né, da sua missão para falar da sua empresa, da sua causa, do seu objetivo. Então vamos lá, falamos de habilidades. Personalidade, coisas da sua personalidade. Vocês podem colocar qualquer coisa. A pessoa pode ser bem-humorada, ela pode ser uma pessoa que tem bastante empatia. No meu caso eu coloquei essas coisas. Você pode dizer também que você tem uma habilidade, uma facilidade de escuta, né? Que é parte da sua personalidade. Ouvir as pessoas, que você gosta de ouvir as pessoas. A conexão que provoca reflexão. Eu gosto de me conectar com as pessoas, mas eu acabo estimulando muito as pessoas a refletirem. Eu gosto de fazer as pessoas refletirem. Colocar em prática o conhecimento que adquiri. Olha lá. Isso é uma coisa própria dela, ela gosta de colocar em prática as coisas que ela adquiriu, os conhecimentos que ela adquiriu. Vamos falar agora de competências. O que são competências? Podem ser estudos, então, por exemplo, cursos que você tenha feito. Então, sei lá, eu sou coach, eu sou formada em administração, mas competências também, a gente pode se tornar competente em fazer algo que a gente faz com muita frequência. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho competência em fazer receitas que tenham quinoa, tá? Eu faço quibe de quinoa, eu faço salada de quinoa, eu faço um monte de coisa com quinoa. Eu posso dizer que eu tenho competência em fazer isso. Eu posso dizer também que eu tenho competência em fazer arte, né? Pra fazer post. Então essas imagens que eu faço no Canva, por exemplo, é uma competência que eu aprendi, eu adquiri, né? E é uma competência que eu tenho. Então vão marcando as competências que vocês têm, mas então lembre que as competências são aprendidas, tá? Só reforçando, não precisam ser cursos, pós-graduação, pode ter isso, mas tem muitas coisas que vocês são competentes em fazer, tá? E aí a gente vai para as nossas causas, né? Quais são as suas causas, né? Pelo que você luta, por quem você luta, né? Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu acredito que são as minhas causas, né? Eu acredito que a gente pode encontrar, se sentir mais livre através do desenvolvimento humano. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente sabe o que está passando na nossa cabeça, a gente consegue administrar essas crenças, esses bloqueios. Eu acredito nisso.
uma das minhas causas é a alimentação saudável. Eu não trabalho com isso, mas eu gosto, eu acredito muito na nutrição do corpo. Para mim é importante a flexibilidade, a liberdade, né? Então, flexibilidade de horário, flexibilidade geográfica. Então, são coisas que eu busquei no meu trabalho. Então, vocês vão preencher essas 4 colunas. Então, agora, vocês devem ter colocado só algumas coisas aí que veio à cabeça de vocês. Qual que é o lance aqui para você saber, para você poder criar um negócio ou poder saber qual que é o seu diferencial quando você vai prestar aí para uma vaga de trabalho, quando você vai definir que tipo de negócio você vai criar, que área que você vai atuar. Você começa a fazer links entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar o meu exemplo. Habilidade, escrever, tá? Aí, por exemplo, eu coloquei aqui personalidade e bom humor, competência coach, e aí eu coloquei liberdade. Depois embaixo, sei lá, vai estar cozinhar. Aí aqui vai ter empatia. Eu sou boa em fazer receitas com quinoa. E eu gosto, sei lá, eu pus aqui a alimentação saudável e tudo mais. E aí você começa a fazer os links entre uma coisa e outra. E vai escrevendo os seus statements. Eu sou coach. Eu sou uma coach que acredita que todo mundo deve trabalhar com o que ama. Deve e pode trabalhar com o que ama. Eu gosto muito de escrever textos que provoquem reflexão, para fazer as pessoas se moverem e se libertarem. Vamos dizer que a pessoa, ela é advogada, ela canta, uma coisa muito importante para ele é a criatividade. Então, o que a gente pode fazer os links aqui, né? A pessoa pode associar o direito à criatividade dela, usando a música com o bom humor. Como? Sei lá, vocês viram a Natália Arcuri, como ela faz com as finanças? Ela trouxe um assunto de finanças que é super pesado e ela trouxe o bom humor, né? Ela trouxe o bom humor e ela acredita que você pode ser livre dominando as suas finanças. Então é um exemplo, tá? Aí o que vocês vão fazer aí depois? Vocês vão fazendo esses links, vão tentando fazer esses links. Isso ajuda muito, tá? Então façam as respostas anteriores depois e aí vocês vão fazendo esses links. Agora, pergunta premiada, parte do jogo que a gente está fazendo. Observadora, comunicação alegre, multitarefas, felicidade, cozinhar, análise, positivo, uma pessoa positiva, finanças e família, sociável, empatia, físio, melhorar a saúde e autoestima. E agora a gente vai falar de visão. O que é visão, gente? Visão é assim... imagina só que você vai construir a sua casa dos sonhos, né? Você vai construir a casa que você sempre sonhou. Quando você vai construir a casa, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, antes você tem que fazer um projeto antes, não tem? Então, quantos quartos você quer? Onde é que vai ser essa casa? Quais são as cores? Quais são, né? Vai ser uma casa aberta, fechada? Vai ter piscina? Não vai ter? Você tem a oportunidade de construir a sua casa dos sonhos. Então, quando a gente fala de visão para a nossa carreira, para a nossa vida, né? Quando a gente trabalha o autoconhecimento para isso, a gente tem a oportunidade de imaginar, de deixar a nossa cabeça flutuar, né? Voar, para que a gente imagine como que a gente vai estar quando a gente chegar lá. Então, eu faço esse convite para vocês agora. Imagine no futuro que a vida de vocês está exatamente como vocês desejam. Vocês deram a mão para mim agora e a gente cruzou essa ponte juntas. Nós fizemos essa jornada juntos. Vocês chegaram lá. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Com quem vocês estão? Onde é que vocês estão? E agora, pergunta pro jogo, valendo pro jogo. Vocês vão escrever aqui. Como vocês estão se sentindo? Tranquilo, guiada, Califórnia, Califórnia é sentimento, animada. E aí, quem mais vai participar? Feliz, motivada, feliz, animada, motivada, tranquila, em paz, realizada.
Olha que sensação gostosa. Olha, gente, essas palavras como trouxeram uma energia boa, né, pra live. Vamos falar de valores e vamos lá que a gente tá chegando aqui no fim. Os nossos valores, isso é tão importante porque os nossos valores são o nosso norte, é a nossa direção. Para qualquer caminho que vocês estejam seguindo, que vocês pensem em seguir, os valores de vocês são o que guia vocês, né, no fundo. São os princípios pelos quais a gente vive, tá? Quando as coisas vão bem, quando a gente se sente bem, muito provavelmente a gente tá honrando os nossos valores. Se as coisas não estão indo bem, se a sensação que a gente tem é ruim, e eu já trabalhei em alguns lugares assim, que eu me sentia muito mal, parecia que eu tava indo contra alguma coisa, eu tava indo contra os meus valores, né? E aí é exatamente isso, os seus valores estão sendo desafiados. Então o autoconhecimento te ajuda a perceber, porque muitas vezes a gente fica se dando desculpa, fica procrastinando, fica criando uma série de situações, fica doente, porque o que a gente está fazendo tá contra os nossos valores, tá? Então 4 perguntinhas rápidas em torno de valores para vocês aí. Primeira coisa que vocês precisam escrever: quais são seus valores? Listem pelo menos 3 valores, 3 coisas que são muito importantes para vocês. Depois vocês vão colocar destes valores quais estão sendo honrados hoje no que vocês fazem, no lado pessoal e no profissional. Quais desses valores que são o top da lista de vocês, o top 3, né, da lista de vocês, não estão sendo honrados? Quais deles? E a última pergunta: o que você pode fazer para honrar esses valores? Então, uma reflexão que vai ficar para vocês aí. Quais são os seus principais valores, o top 3 da sua lista? Quais deles estão sendo honrados? Quais não estão? E o que você pode fazer então para honrar esses valores que não estão sendo honrados, porque isso vai te ajudar muito a tirar esse peso que, se você não tá fazendo coisas alinhadas aos seus valores, você tá carregando um peso muito grande aí nos seus ombros. Última pergunta então da live, antes que eu passe o resultado do jogo. Quais são... E aí, essa é a pergunta-chave, né? Que é onde vocês querem chegar, onde vocês precisam responder essa pergunta. Quais são as 3 ações que você pode tomar começando hoje? E aí vocês vão escrever, começando por eu posso. Então, valendo pro jogo, essa é uma pergunta premiada. Vocês só vão escrever assim, ó, eu posso, e escreve uma palavra. Eu posso, e escreve uma coisa. Depois vocês vão fazer a listinha de vocês. Ele pode ler, focar, começar, dar o primeiro passo. Eu posso ter atitude. Eu posso me realizar como pessoa. Eu posso priorizar. Eu vou ler aqui rapidinho uma frase de Bruce Springsteen. Ele é um músico. E ele disse o seguinte: chega uma hora que você precisa parar de esperar se tornar a pessoa que você quer se tornar e começar a ser essa pessoa. Esse é o fim do jogo. O que é o jogo? Vocês lembram quando eu comecei? Eu disse o seguinte: eu só posso dar 2 informações. Uma, eu vou fazer perguntas, e a segunda informação é, algumas delas são premiadas. Algumas têm maior pontuação do que outras. Eu não dei mais nenhuma informação para vocês, tá? O que é esse jogo? Esse é o jogo da vida. E o que é o jogo da vida? É um jogo, só ganha quem joga. Quem não joga, não ganha o jogo da vida. Porque o jogo da vida é para ser jogado. Quando a gente nasce, quando a gente vem para esse jogo, a gente não tem regras. Siga essas regras e vai dar tudo certo. Siga essas regras e você vai ser feliz. Siga essas regras e você vai trabalhar com o que você ama. Você só é feliz, você só trabalha com o que você ama, você só se realiza se você jogar o jogo. E você escolhe como é que você vai jogar esse jogo. Assim como vocês escolheram. Tem gente que escolheu jogar, mas teve aquela necessidade de tentar controlar a situação um pouco. O lance agora é vocês voltarem para o mundo interno de vocês,
Como é que eu tô jogando o jogo da minha vida? Vocês entraram para esse jogo de peito aberto? Eu vou jogar e vou ver o que dá, eu vou aprendendo no meio do caminho. A insegurança bateu, os medos bateram, ficaram com raiva de mim quando eu dei pontuação negativa. Mas, gente, a pontuação negativa não significava nada. Às vezes, a gente acha que recebeu alguns pontos negativos de outras pessoas da vida, e o peso do negativo é o peso que a gente dá para isso. Porque é simplesmente um número com um menos na frente. Não significa nada, não diz nada, nem o negativo ou o positivo. O significado disso é o tamanho do significado que a gente dá para isso. Com base nas nossas crenças, nos nossos bloqueios, no que a gente traz para o jogo da vida. Continuem aí a reflexão de vocês e prestem atenção em como vocês estão escolhendo jogar esse jogo. Quais foram os pensamentos que vocês tiveram? Necessidade de controlar, a gente não controla nada, a gente não domina. Não existem regras, as regras foram criadas por nós. Se elas foram criadas por nós, a gente pode, gente, criar as nossas próprias regras. Não tem, né? Até ontem eu já falei disso, não tinha youtuber, não tinha, sabe? Não existia isso que eu tô fazendo com vocês agora. Eu dava treinamento em sala, era só presencial. Então a gente precisa perceber se a gente tá desengajando quando recebeu um negativo, quando recebeu um zero, falar, também nem vou responder mais, que se dane. Como é que isso mexeu com você? Volta pra você agora. E aí, pra fechar, de novo, tenham isso em mente. Só perde quem não joga. Lição de casa, então, pra vocês, tá? Home fun, né? Que a gente falou na última live. Então, agora vocês têm que responder todas essas perguntas. Mergulharem fundo no mundo interno de vocês. Bom, a gente se vê, então, na próxima live. Tchau!